Fala, jovens! Vou fazer um vídeo aqui explicando uma análise que nós fizemos aqui hoje. Hoje tivemos, acho que umas 5 entradas, mas eu vou explicar um em específico que foi em Forex, mas eu preciso que você entenda essa lógica, tá? Aplica para o B também, a mesma coisa. Vocês vão entender. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu sei que tem um pessoal aqui que quer aprender. Simples assim. Então eu vou tentar explicar um pouco mais a fundo a lógica por trás da entrada, porque no Instagram eu só chega e fala assim, olha só, tá aqui, chegou, peguei a entrada e retraiu, olha só. E aí, não, óbvio, não é nem 10% de tudo que a gente faz para poder chegar naquele ponto e falar que ele é um ponto bom para pegar ou não. Bacana? Vamos lá. A primeira coisa, eu não uso só isso aqui, tá? Isso aqui são nossas ferramentas, eu tenho aqui... Basicamente, tudo que eu preciso está nas minhas ferramentas, porém, eu uso mais duas separadas, que no caso é uma ferramenta de volume e uma ferramenta de fluxo. Ou seja, eu faço leitura de preço, volume e fluxo ao mesmo tempo, tá? Por mais que eu mostre que simplifico pra caramba falando sobre preço, mas eu não uso só preço, eu uso tudo. O preço é o principal, vocês vão entender aqui agora também. Essa ferramenta aqui, coloridinha no meu gráfico, ela não é volume, tá? Ao contrário do que a maioria acha. Isso aqui não é ferramentinha de volume. O heatmap ele é feito por várias coisas. Ele mede aqui agressões, ele mede aqui interesse, regiões de desinteresse, regiões onde aconteceram agressões com volume, agressões sem volume, quantidade, enfim. Então ele faz uma série de cálculos que não é só, tem volume ou não tem, tá? Então essas coisinhas aqui que vocês estão vendo não são só o volume em si. As cores vão do cinza, bem clarinho, vai ficando rosa, vermelho, escuro, até chegar no quase preto aqui, que é o mais forte, tá? Não tem só essas cores, mas é só para você entender. Vamos lá, o SDCAD, né? Tivemos essa operação aqui em cima e tal, bonitinho, só que eu preciso que você entenda essa parte aqui primeiro. Nessa parte de fundo aqui do SDCAD, né, quando o mercado abriu, ele desceu com um certo desequilíbrio, mas nada muito relevante. Logo em seguida, ele começa a subir praticamente com a mesma quantidade de equilíbrio e a partir disso ele faz uma movimentação até o preço médio. Quando chegou no preço médio, tivemos agora, tá vendo aqui o heatmap, mostrando que aqui começou a ter um interesse um pouco diferente, que aqui realmente começou a ter interesse de player grande, não só players comuns, incluindo pessoas aqui agredindo e absorvendo o mercado ao mesmo tempo. Primeira movimentação que aconteceu, deixa eu tentar dar um zoom para vocês. Aqui, ó. Primeira movimentação que aconteceu, tivemos um desequilíbrio em 6%. Ou seja, começamos a ter uma compra a mercado de forma real, tendo disputa, o que é uma coisa muito importante. Daqui em diante, já era indício muito bom nessa região, porém ainda estava trabalhando na mesma região. Logo em seguida tem essa nova movimentação em alta com um desequilíbrio proporcional, porém com mais interesse. Ou seja, com isso nós conseguimos definir um range importante aqui, onde dessa faixa aqui, deixa eu pegar em linha, tá? Depois eu apago. Dessa faixa daqui, aqui, que é a parte onde começou essa treta, aqui, e depois que ele fez a movimentação, esse recuo, até esse momento aqui que a gente estava fazendo a leitura, esse ponto do meio entre o... que é isso? 28,82, 28,82 até o 29,70 era a faixa que teve mais interesse, ou seja, os players tinham interesse em negociar nesse preço. Abaixo daqui não tinha mais interesse das pessoas, porque basicamente não tinha nada ali acontecendo, e acima daqui era o preço que começaram a ter o desequilíbrio, e acima do 31,24 seria aqui nossa faixa de preço onde teve o aumento da oferta, ou seja, quer comprar, quer negociar, é entre essa faixa do meio, tá? É essa faixa aqui que você tem que ficar de olho. É aqui que está todo mundo negociando. Quer vender, é acima dessa região, tá? Acima do 31,24. Começou a trabalhar abaixo dessa região, é venda. É venda, não tem interesse no mercado nesse momento aqui. Essa foi racional. Com isso, eu já tenho mapeado aqui as regiões, né? Com isso, saiu a notícia e durante a notícia o mercado abre e já faz um gap direto na região de venda que tem marcado lá atrás. Nesse momento, nós pegamos a retração, bonitinho, mostrei para vocês lá nos stories. Porém, a coisa toda que eu quero mostrar para vocês nem é isso. Aqui é só para vocês entenderem a lógica. Aqui em cima foi onde a gente teve a maior quantidade de negociações. E não foi por causa da notícia. A notícia, quando tem notícia, você tem que entender que não tem o interesse em si. Por isso que ela movimenta muito. O que acontece após a notícia, que é o que realmente está a treta toda. Tá? Daqui a pouco eu explico sobre isso. Nesse momento, nós tivemos aqui um preço com bastante oferta, porém nessa primeira faixa de baixo, nós também tivemos bastante demanda, muita gente comprava. Ou seja, gente comprando, gente vendendo e o mercado simplesmente acumulando. Quando começou a fazer essa nova movimentação, essa movimentação um pouco mais meio de campo
E o mercado, e tinha mais notícias, né? Caso você não saiba colocar notícia no gráfico, você vem aqui, ó, exibir, caixa de ferramentas e procura aqui calendário. Ó. Quando você clica em calendário, ela vai atualizar o calendário econômico aqui e ficar marcado aqui no gráfico para você, tá? Então é uma forma fácil de você saber quando tem notícia ou quando não tem. Quando você... Então estava perto da notícia, né? Saiu a notícia aqui, tinha notícia meio-dia e meia. Quando estava próximo da de meio-dia e meia, começou a secar a liquidez. E aí, quando começou a secar a liquidez, obviamente ia começar a ter negócios. E o range voltou de volta aqui para a região do 29,70. Ou seja, o preço ia cair. Quando aconteceu próxima notícia, o preço simplesmente desabou daqui para cá. Aqui foi uma operação EOB. Em Forex eu bati uma venda nessa região aqui em cima. E aqui era uma região de entrada em EOB. Tá vendo que já está mapeado? Tá vendo que a leitura é feita antes? Você tem clareza do que está acontecendo com o mercado e o que esperar em cima disso, né? Para quem não sabe como funciona, primeira coisa, tá? Liquidez não é aquela porra que você aprende SMC lá. De você ficar marcando paviozinho, velhinho, falando, olha, o player vai manipular não sei o quê. Não, eu não fico inventando coisa. Eu vejo a liquidez, porque tem ferramenta para isso, né? Eu uso uma ferramenta chamada livro visual e ela faz basicamente isso, né? Basicamente ela tem aqui, ela vai mostrando os níveis em tempo real e a partir disso ela vai tirando meio que print, sabe? Prints ali do que está acontecendo e vai marcando para você como que essa liquidez estava sendo gerada. Ou seja, nós conseguimos saber onde é que está a liquidez, aonde que ela foi, quando tem, quando não tem e como que está o interesse das pessoas em tempo real. Tá? Então não fique tentando imaginar falando que a liquidez está isso ou aquilo, tirado do meu cu. Com isso, né, para vocês entenderem o que acontece, é simples. Ó. Quando você está negociando no dia a dia, você vai ter um book cheio, ou seja, você vai ter muito interesse a nível de preço. Então, aqui, por exemplo, né, aqui é o do dólar, tá? Mas só para vocês entenderem a dinâmica. Aqui nesse caso, por exemplo, se você pegar aqui a nível de preço, a gente tem uma média de 500 a 600 por nível de preço. Ou seja, para que o preço desloque a partir dessas regiões, a gente tem que ter mais do que 500 a 600 contratos por nível de preço. Então, vende, alguém compra. Vende, alguém compra. E aí esse desequilíbrio que vai fazer com que o mercado movimente. Ou seja, quanto mais liquidez, menos movimento. Então, acaba, né, o mercado tendo X comportamento. Quando a gente tem agora um desequilíbrio muito grande na hora da notícia, você acha que aumenta o book? Que fica assim, por exemplo, 1.200 e pouco, a 1.500 e pouco? Não. Na hora da notícia, muito pelo contrário, essas operações, essas posições somem. Porque as pessoas não querem correr risco. Então, todas as posições somem, não sobra praticamente nada aqui. Então, quem aceitar negociar, vai levar. Então, na hora da notícia, por exemplo, que eu estava falando com vocês, do nada, os negócios que estavam acontecendo nessa faixa de preço pulam para essa faixa de preço. E como as pessoas, quem aceitar pagar, né, quem compra aceitar pagar de verdade, vai ter que comprar de alguém, essa pessoa, em vez de vender a nível tão barato, ela bota mais caro por segurança. Então, quem paga vai ter que pagar daquele cara lá em cima. E o preço é obrigado a deslocar até lá. Por isso acontece esse boom, esse pico do movimento de notícia. Nesse movimento, o mercado faz aquele pico e a partir desse pico, a partir dessa região, ou ele dá continuidade de forma agressiva se tiver demanda, ou ele é obrigado, entre aspas, a voltar aos níveis originais pelo fato de que a liquidez vai estar lá. Se as pessoas, na hora da notícia, tiraram a liquidez, saiu a notícia, ninguém está interessado ainda em fazer em continuar comprando, coisa do tipo, as pessoas voltam a negociar naquele mesmo nível de preço e o preço é obrigado a descer. Tá? Essa é a lógica. Então, quando você estiver operando, você tem que ter noção em que momento que você está. Tá? Já vai uma linha agora para vocês. Você tem que ter noção de onde é que você está. Por quê? Se você está negociando, igual aqui, vamos pegar esse gráfico aqui, por exemplo. Se você está negociando aqui no momento onde toda a liquidez, tá? Toda a liquidez está trabalhando aqui. Deixa eu trocar a cor, que essa cor está bem complicada. Todas as cores tem ali, né? Vou pegar esse verdinho aqui. Quando você está trabalhando onde toda a liquidez está sendo alocada aqui em cima e toda alocada aqui embaixo, você tem que entender que o interesse das pessoas estão sendo em negociar aqui. Tudo meio de campo é especulação pura. Eu sei que tem gente interessada aqui, essa pessoa pode fechar com o tempo e realmente não querer fechar negócio quando chegar lá? Pode. Mas o fato de todo interesse estar sendo negociado aqui e aqui vai fazer com que o preço oscile entre essas regiões. E isso aqui que é o que faz com que a gente tenha oportunidades. Porque se o preço tem, entre aspas, né, que deslocar daqui para cá, para poder fechar negócio, acontecer uma oferta um pouco mais forte, as pessoas começam a vender de forma mais agressiva, você consegue ir junto com essas pessoas. Qualquer coisa que acontecer ali, que o mercado voltar e bater mais oferta, ele vai continuar caindo. Né? Então, estou no momento normal, Bruno, momento tranquilo do mercado.
onde a liquidez está tranquila. Então os movimentos vão ser tranquilos. Você vai ver movimentação sobe, corrige, faz um novo movimento, sobe, corrige, o mercado vai ter uma movimentação um pouco mais tranquila. Não, Bruno, eu estou trabalhando no horário ali igual que a gente opera, na hora das 9 a meio-dia, às 12, porra, nesse horário tem muita bolsa aberta e muita liquidez no mercado, então o mercado vai ser mais volátil. Ele vai ter picos e correções mais agressivas. Bruno, opera à noite. À noite você não vai ter tanta liquidez no mercado. Então o mercado vai ficar bem mortinho, com movimentação bem lenta. Às vezes até um movimento um pouco direcional, mas depois ele fica fraco e depois ele desce. Então assim, se você tem um operacional, por exemplo, Bruno, eu gosto de FIBO, eu aprendi a operar FIBO lá com um mini curso, que a propósito o link deve estar aqui na descrição, se não tiver, procura aqui no canal. Eu quero aprender ali, eu aprendi a operar FIBO, achei muito bom e tal. O que eu faço? Você tem que operar nesse horário volátil. Se você olhou para a FIBO e falou, nossa, que maravilha, FIBO é muito bom, vou conseguir aplicar, e tentar aplicar isso de madrugada, a chance de você se ferrar é muito grande. Porque de madrugada não tem liquidez suficiente para fazer o preço dos locais tudo. Não, Bruno, mas eu opero pela manhã, ainda tem alguns movimentos. Você acha que dá? Dá para operar, mas não vai ter tanta oportunidade quanto o horário das 9 ao meio-dia. Bruno, eu opero vela-vela, gosto de operar retração. Continua sendo o melhor horário de 9 ao meio-dia. Porém, o horário da manhã dá algumas oportunidades. Entende? Bruno, não opero isso, eu opero ali, coisa bem difícil, tá? Eu faço operações onde o mercado me dá indício de compra e eu compro a favor desse movimento, como se fosse uma operação de Forex, por exemplo. Beleza, então de madrugada dá. Porque como a liquidez é menor, quando começam a ter agressões a mercado, as pessoas começam a comprar e a liquidez muda para próximo, provavelmente o mercado vai tender a acompanhar. Então você pode literalmente seguir o fluxo quando você está vendo o fluxo. Não estou falando de você ficar pegando 2, 3 velhinhas, isso aí é loucura. Entendeu? Então, quando eu mostro uma operação para vocês aqui, quando eu mostro uma operação para vocês lá no Instagram, que eu fiz e tal, não é só, nossa, esticou, pegou. Tem uma base, tem um porquê. Se você ver isso aqui, Bruno, não acredito que você está falando. Vamos olhar aqui como é que foi a distribuição do volume, né, dos negócios que aconteceram, para você ter uma ideia. A hora que eu abri a operação do Forex foi nesse momento aqui, onde o mercado, tá vendo que está vazio entre as velas, o teste, os principais pontos, deixa eu botar aqui na outra opção, aqui, os principais pontos de volume estavam aqui em cima. Mesmo assim, quando ele subia vazio, ou seja, o interesse continuava aqui em cima, porém quando chegava lá em cima, mesmo executando muita compra, não conseguia deslocar, ou seja, tinha oferta de forma passiva. Quando chegou a hora da notícia, olha o que aconteceu. Tá vendo que as execuções de ordem estavam aqui, do nada ela pula lá para baixo, executou essa ordem mais pesada aqui, né, que foi uma das maiorzinhas, que foi a maior posição dentro dessa barra, tá? Aqui com 99 ordens em venda, e depois ele voltou com pouquíssimas ordens. Por quê? Porque o preço estava trabalhando aqui em cima, alguém coloca uma ordem aqui embaixo e essa pessoa aceita, o preço vai descer. É a regra do book. Então o preço vai aqui, executa, depois ele volta. Depois disso o mercado tomou direção, voltou para fazer um teste e aí despencou. Então não é tão simples quanto parece. Eu sei, talvez para algumas pessoas que estejam chegando agora no mercado, olhem para isso aqui e pensem, é muito difícil e tal. Você achou que fazer dinheiro pelo seu PC, apenas com seu conhecimento, fosse tão simples assim, quando você pegar um celular e adivinhar magicamente que a próxima cor de vela é isso ou aquilo. Entende? Então assim, não é fácil, mas é possível. Se você quer aprender, corre atrás que dá certo. A questão é, você tem saco para isso. É isso, pessoal. Espero que tenha ajudado você a ter uma noção um pouco melhor. Aqui embaixo eu vou deixar no final do vídeo, ou então procure no meu canal, tá? Tem vários vídeos gratuitos aqui. Aula, imersão, live que eu fiz, tem um bocado de coisa gratuita. E quiser fazer parte da fraternidade, operar com a gente todo dia, 9 meu dia, acesso à ferramenta e tudo mais, o link também vai estar aqui na descrição, tá? Mas lembrando que tem muita coisa gratuita aqui, que se você não estudando gratuito, cara, aí é foda. Tamo junto, eu sou o começo.